Acadêmica. Hoje viemos fazer aqui uma contribuição, né, para uma releitura de Nietzsche, através da obra do Georges Bataille, que é um autor considerado aí, né, surrealista, subversivo, portanto, né, na forma de compreensão do que é a literatura, do que é a vida, né, e a própria interpretação que ele faz nessa obra que se chama Sobre Nietzsche, Vontade de Chance, né? É uma obra muito impactante, bem, na verdade, na sequência de outras, né, que falam também de diferentes perspectivas, né? Ele está localizado no contexto da literatura francesa de 1897 a 1946, portanto, é um autor, não é, que acompanha a virada do século. Isso é sempre importante da gente denotar, né? Que trabalha, não é, com a ideia que é muito nietzschiana, né, de um homem em declínio, né, em declínio no sentido de declinar sobre a vida, na vida, e que, portanto, não é, a grande questão do Bataille, que eu acho que e a fala de hoje vem na direção disso, né, é a interpretação que ele faz do Nietzsche, usando uma semântica bastante forte da vontade de chance, que é a capacidade que nós temos, não é, de nos colocarmos em jogo diante a vida e a sua finitude e a sua própria dinâmica da decadência e da impossibilidade. No meu entender, essa é a grande, né, a grande contribuição, não é, que essa obra que aqui está sendo aí espelhada para vocês, ela nos dá, né? Muitos vão dizer, não é, que Bataille lutou contra essa ideia acadêmico-política formal, não é, trazendo então uma forma de escrita também bastante aforística, bastante caótica, né, que foge então à ideia, não é, quase que linear kantiana, lógica, formal, de que muitos outros autores naquele momento, não é, se colocavam. É um autor, né, que assume, portanto, que todo desejo é uma produção. Muitos trechos desse livro foram escritos no início da Segunda Guerra, quando ele estava né, em campo de guerra. Isso é algo bastante interessante, né? Esse impacto da guerra na própria obra do sujeito, né? Nas suas notas autobiográficas, e a própria ideia, não é, que já vem sendo desenvolvida até mesmo na obra dele da experiência interior, que fica aqui como uma outra dica, né? Onde ele justamente, não é, vai nos dizer da assombração, né, que essa noção do interior nos dá enquanto humanos, mas que é inescapável enquanto vivência. Então, acho que é uma obra também que vale a pena de ser lida, degustada, ruminada, como dizia nosso velho amigo Nietzsche. Então, aqui um prólogo, né, para chegar então nessa ideia, né, sobre Nietzsche, Vontade de Chance, que foi publicado em 1945, que é, de certa maneira, né, a continuação desses diários de guerra do Bataille. É o fruto de uma decisão que é também revisitar Nietzsche e reescrever um livro comemorando o seu centenário, né? Ele que é um declarado admirador da obra do Nietzsche, né? Então, ele diz que o Nietzsche é preciso ter, né, uma obra que faça uma reparação, porque o Nietzsche muitas vezes foi entendido
de maneira equivocada como um autor pessimista, e que, portanto, não é, era preciso, através da releitura de Zaratustra, entre outros, retomar esse Nietzsche trágico que traz, não é, a questão do encantamento do jogo, a vida sendo colocada em jogo. Então, essa é uma obra, não é, que pensa uma reparação da obra do Nietzsche, reconvidando o leitor a entender, né, que a visão de Nietzsche sobre a própria ideia de vontade de potência é uma ideia que pode levar a algumas ambiguidades teóricas e, portanto, ele até sugere, não é, a ideia de vontade de chance. Seria essa disponibilidade do ser para se jogar, né, para estar assumindo o jogo, né, um pouco aquela ideia da corda bamba sobre o abismo, né, onde justamente é o que nos faz o tempo todo angustiados e na busca, né, quase insensável, incansável por essa visão do homem inteiro. Uma das coisas, acho que mais figurativas desse livro é quando ele diz que, né, o decair é inevitável e, portanto, toda busca pela salvação ou por alguma meta idealista, não é? Já seria ranço desse ressentimento provocado por toda aquela cultura católico-cristã que Nietzsche tanto combateu, né? Então é preciso derrubar justamente essa cultura do ressentimento, não é? E se buscar essa vida imanente e frívola, não é? Num mundo sem deuses. O livro, portanto, traz esse reconvite, que está em Nietzsche, mas já acho que aqui, não é? Com o brilhantismo do próprio autor, isso é colocado de maneira ainda mais explícita, forte, né? E com frases bastante impactantes, como o homem cuja vida é uma festa imaturada, né? Não tendo nada a se fazer de fato, não se pode buscar uma saída e não se tem uma saída, né? A vida ela se faz justamente nessa ausência de causa e daí estamos condenados à solidão e à doença muitas vezes do silêncio, né? Porém, ao mesmo tempo, a adoração o amor fati, que é adotar essa, não é, de alguma maneira, essa compreensão larga, ontológica, de que a vida ela se faz com uma certa responsabilidade cômica, né? Acho que essa é uma das coisas que o livro mais me suscitou, eu que gosto muito de trabalhar com o trágico em Nietzsche, não é? Então, essa primeira parte do livro, principalmente, que se chama Vontade de Chance, né? Para mim é a melhor parte da obra do Bataille, onde ele traz justamente, né, aí na página, aproximadamente página 25, 26, essa possibilidade, não é? De trazer essa fragilidade do caráter humano, né? Através da aceitação da frivolidade, do trágico do instante. Então, fica como uma grande dica, né? Essa frase, né, que começa o prefácio é muito forte, né? O que me obriga a escrever, imagino, é o medo de ficar louco. Padeço uma aspiração ardente, dolorosa, que dura em mim com um desejo insaciável, né? Essa tem causando uma tensão que se assemelha a uma louca vontade de rir. Então, né, essa ideia do delírio que acusa o tempo todo o caráter humano da nossa vivência, né? Ele está o tempo todo também criticando os fins morais, que é algo que Nietzsche faz belamente em Genealogia da Moral, não é? Essa ideia de que existiria um ápice, a busca por um ápice, ele desconstrói isso
radicalmente nessa obra, né, dizendo que justamente o ápice, né, se ele existisse, é justamente quando nós o ignoramos e vivemos apenas, né, com banalidade e entendendo, né, que essa moral ela sempre é uma moral frívola que se transfigura. Então, também traz, não é, essa força da ideia nietzschiana de que nós temos que queimar, né, e de alguma maneira superar essas obrigações morais, né? Que altura fica a minha morada? Ele pergunta, né? Nunca contei ao subir os degraus que conduzem até mim. Lá onde cessam todos os degraus, né, tenho meu teto e minha morada. Ou seja, né, de novo essa questão de criticar essa ideia de que nós estaríamos evoluindo. Essa é uma ideia que também com batalha é bastante combatida, né? Ele retoma um pouco aquela ambiguidade que Nietzsche também guarda com a Alemanha, né? A própria discórdia de Nietzsche, a posterior com a obra de Wagner e toda aquela hiperidealização da cultura alemã, né? Essa, esse certo desprezo que também está em Nietzsche, que é que ele traz, né? Que ele até ironicamente chama de estraga-prazer, né? De não se prender a nenhum tipo de partido ou nenhum tipo de obrigação, né? E nesse sentido levar a vida de uma maneira libertária e ao mesmo tempo como um bufão, né? De maneira cômica. E aí recuperando, não é? E acho que esse é o grande salto do texto, essa ideia da audácia do jogo, né? Que é se colocar em chance, se colocar, né, sem medida, adorar rir de si mesmo, né? Não conheço o melhor meio de me perder do que a imanência, né? Daquilo que a vida junto a si explode e a gente acata, de certa maneira, né? Então, ele diz, né, a vida só permanece inteira se ela não ficar subordinada a qualquer fim moral, a qualquer ideia de evolução, ultrapassamento, né? Então, a ideia de um homem inteiro, que aí recobre um pouco, talvez, a própria ideia do super-homem nietzschiano, é esse homem que não está preocupado, né, pré-traço ocupado, com esse ápice, com essa busca de metas, com esses ideais, né, com uma existência mutilada, né? Ou seja, o exercício da liberdade não é a busca por um suposto bem ou um suposto mal, mas é a busca em se colocar, não é, inteiramente nesse jogo que é a vida, tragicamente dita, né? Trágico no sentido de que não há um sentido pronto, mas um sentido que a gente constrói de maneira imanente e efêmera. Talvez esse seja o grande desafio do homem contemporâneo, né? Não estar preso, né, a essas metas e, e ápices e fins, né? Então, o homem inteiro revela-se nessa imanência, nesse jogo, na vida frívola, né? Na vida de uma certa nudez, e que traz dentro de si mesmo, né, uma certa comicidade, um pouco bufão, um pouco Deus, um pouco louco e transparente, né?
E esse modo de vida acaba sendo desconcertante, diz Bataille, né? Porque muitas vezes é equivalente à própria loucura, né? Como nós vamos viver com os pés sobre o abismo, entre os juízos e a atividade, né? Entre a busca de uma certa consciência, de uma certa totalidade, que parece muitas vezes perfeita e inalcançável, né? Como assumir o não sentido? E aí ele vai fechando essa primeira parte citando a dança de Zaratustra, né? Que passa por toda essa jornada, né? Um desacordo profundo, quando ele percebe, não é? Que a ideia de vontade de poder, esse poder, né, que vai levar a uma certa ambivalência, nunca vai poder ser atingido. Daí a própria ideia, né, dessa primeira parte do livro, que é muito bem-vinda, de talvez pensar não em vontade de poder, que é um conceito nietzschiano central, mas trazer a ideia de vontade de chance, né? No sentido de se justamente abandonar frente ao jogo. Né? O homem cuja vida é uma festa imotivada. Festa em todos os sentidos da palavra, do riso, da dança, da orgia, que não se subordinam jamais a um sacrifício. Né? E se a gente for pensar para a arte, né? Ela seria um dos domínios possíveis em que talvez essa liberação da vida do fim, né? De um fim, de uma finalidade, fosse um desses cenários que nos possibilitariam isso, né? E ele condena esse homem da ação, um homem produtivo, né? Ele diz é preciso que o homem assuma a chance do match point, né? Lembrando o filme do Woody Allen, inclusive, né? Do mundo do não sentido, onde cada um de nós pertence em parte ao outro, né? E que a ação, né? Na verdade, ela nunca pode se sobrepor à liberdade. E aí ele termina o texto com uma frase bastante forte, né? O resto é silêncio. Fica então a dica do Morada Acadêmica para esse mês, esse grande livro, né? Que tem várias partes. Aí a primeira é essa sobre a vontade de chance, que eu acho que é uma grande contribuição de uma releitura muito interessante, né? Do próprio Nietzsche, frente a um mundo também já em colapso com a Segunda Guerra Mundial. Obrigado e até a próxima.